Você já se sentiu com vontade de fugir dos seus problemas? Ou quem Levanta-te. sabe, já teve aquela sensação de que algo maior estava te chamando, mas você preferiu ignorar? Pois é, a história que vamos mergulhar hoje é exatamente sobre isso. Fuga, destino e uma segunda chance surpreendente. Hoje você vai aprender o que o livro de Jonas pode nos ensinar. Fique até o final e seja edificado. Prepare-se para ser transportado no tempo. Vou guiá-los através dos primeiros e turbulentos momentos da jornada de um profeta relutante. Sinta o vento no rosto, o cheiro de sal no ar e a tensão crescente a cada palavra. Estamos prestes a testemunhar o capítulo 1 do livro de Jonas. O chamado irrecusável e a fuga inesperada. Nossa história começa com um homem, um profeta de nome Jonas, filho de Amitai. Ele vivia em uma época de profetas, de mensagens divinas e de missões que muitas vezes exigiam coragem e fé inabalável. Mas Jonas era um caso à parte. Num dia comum, talvez enquanto observava o vai-vem da vida em sua terra natal, o profeta ouviu uma voz que reverberou em sua alma. Não era uma voz humana, mas a própria voz do Senhor, que ecoou com uma ordem clara e inconfundível. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E parem e imaginem por um instante Nínive. Essa não era uma cidade qualquer. Pense em um colosso urbano, a capital do temível e brutal Império Assírio. Nínive era o epicentro da crueldade, da idolatria e de um poder militar que aterrorizava as nações vizinhas. Suas muralhas eram imponentes, suas tropas impiedosas. Ir a Nínive para clamar contra seus pecados. Para um hebreu, isso seria uma sentença de morte, uma missão suicida. Era como pedir para um cordeiro ir pregar no covil de um leão faminto. E qual foi a reação de Jonas? Ele não se prostrou em oração, não pediu confirmação, nem sequer questionou a ordem. Ao invés disso, uma ideia audaciosa, quase impensável, tomou conta de sua mente. Jonas decidiu fugir. Sim, você ouviu certo. Fugir de Deus. Como se fosse possível, não é mesmo? Ele não buscou refúgio em uma cidade vizinha, não se escondeu nas colinas de Israel. Não. Jonas queria se afastar o máximo possível da presença do Senhor. E para isso, ele se dirigiu ao movimentado porto de Jope. Jope era um caldeirão de culturas, com navios de todas as partes do mundo, conhecido atracando e partindo. Lá, ele encontrou uma embarcação que rumava para Tarsis. Pense em Tarsis como o fim do mundo conhecido naquela época, provavelmente situada na Espanha, a mais distante das terras em relação ao Oriente Médio. Era o ponto mais longínquo para escapar daquela voz que o perseguia. Jonas pagou o preço da passagem, um valor talvez considerável, mas que valia cada moeda se isso significasse afastar-se de sua responsabilidade divina. E assim, ele desceu para o porão do navio, sentindo o balanço das ondas sob seus pés, enquanto a terra de Israel diminuía no horizonte. Parecia que ele havia conseguido. Parecia. Bistametitia-se a fúria do mar e o sono do profeta. Mas o mar, meus caros, o mar é caprichoso. E quando os céus se envolvem, a natureza se torna um instrumento divino. Não demorou muito para que uma tempestade gigantesca e aterradora se abatesse sobre o navio. Não era uma ventania comum, era um redemoinho de fúria celestial que ameaçava desintegrar a embarcação. As ondas se erguiam como montanhas colossais, e o navio, antes orgulhoso, parecia um simples brinquedo nas mãos de um gigante irado. O pânico se espalhou como fogo entre a tripulação. Marinheiros experientes, homens que haviam enfrentado inúmeras tempestades, gritavam de pavor. Eles começaram a lançar a carga ao mar, o precioso carregamento que representava seu sustento, tudo para aliviar o peso do navio e talvez, apenas talvez, sobreviver.
mas nada parecia funcionar. Cada um clamava ao seu próprio Deus, em um coro desesperado por salvação. Enquanto isso, em meio a todo esse caos, onde estava Jonas? Incrivelmente, ele estava no porão do navio, em um sono profundo, alheio à fúria da tempestade que ameaçava a vida de todos a bordo. O capitão, um homem endurecido pelo mar, desceu e o encontrou. Chocado com a indiferença do profeta, ele o sacudiu, exclamando em voz alta: "Que tens, dormente? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos." A situação era tão grave que os marinheiros, desesperados e vendo que nenhuma de suas divindades respondia, decidiram recorrer a um método ancestral: lançar sortes para descobrir quem era o responsável por tamanha calamidade. E como se os dados estivessem sendo lançados pelo próprio destino, a sorte caiu inequivocamente sobre Jonas. Pressionado, confrontado pela fúria do mar e pelos olhares acusadores da tripulação, Jonas não teve outra escolha senão confessar. Com a voz talvez embargada, ele revelou: "Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca." E para o espanto deles, ele explicou a razão da tempestade. Estava fugindo do seu Deus, desobedecendo a um chamado divino. O pavor dos marinheiros aumentou ainda mais ao perceberem que estavam lidando com a ira de uma divindade tão poderosa. Com o mar revolto clamando por uma solução, Jonas, agora ciente da gravidade de sua desobediência e do risco que todos corriam, fez uma declaração chocante: "Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade." Relutantes, com o coração apertado, os marinheiros tentaram remar de volta à terra, buscando uma última chance de evitar o sacrifício. Mas a fúria da tempestade era implacável, açoitava-os sem piedade. Não havia outra opção. Com uma oração ao Deus de Jonas, pedindo que não lhes fosse imputada a culpa por sangue inocente, eles levantaram o profeta. E com um misto de temor e resignação, lançaram Jonas ao mar. E então, meus amigos, aconteceu algo inacreditável. Num instante, como se um interruptor tivesse sido desligado, a tempestade cessou. O mar, antes um leito de fúria, aquietou-se, transformando-se em um espelho calmo sob o céu agora límpido. Um temor reverente tomou conta da tripulação, que testemunhou o poder absoluto do Deus de Jonas. Eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Senhor, reconhecendo sua majestade. E aqui termina o primeiro e eletrizante capítulo da história de Jonas. Mas o que aconteceu com ele depois de ser lançado nas profundezas? Será que esse foi o seu fim? A jornada de Jonas está apenas começando, e as surpresas que o aguardam são ainda mais extraordinárias. Se você está curioso para saber o desfecho dessa história incrível e as lições poderosas que ela nos traz, não perca o próximo vídeo, onde continuaremos nossa saga. Deixe seu comentário sobre o que mais te surpreendeu nesse primeiro capítulo e compartilhe suas expectativas. Agora, prepare-se para descer às profundezas, não apenas do oceano, mas também da alma humana. Vou guiá-los através de um dos momentos mais extraordinários e claustrofóbicos do livro de Jonas. Respire fundo, pois o capítulo 2 nos levará ao coração da escuridão, onde o desespero encontra a esperança de forma milagrosa. E atercis eles nas entranhas do grande peixe, o clamor do abismo. No exato momento em que Jonas foi lançado ao mar, em meio ao turbilhão da fúria divina e da resignação humana, a história poderia ter terminado ali. Aos olhos dos marinheiros, ele se afundaria nas águas geladas, engolido pela imensidão. Mas o Senhor, meus caros, tinha outros planos.
planos que desafiam a lógica e transcendem o comum. Para cumprir seus propósitos, Deus havia preparado um instrumento tão colossal quanto improvável, um grande peixe. E para o espanto daqueles que o viram desaparecer e para a nossa própria perplexidade, o peixe não apenas o engoliu, mas o engoliu vivo. Imagine o impacto, o choque, um homem engolido inteiro por uma criatura marinha. E assim, Jonas se viu nas profundezas, não da morte, mas das entranhas daquele monstro marinho. Por 3 dias e 3 noites, ele permaneceu ali. 3 dias na escuridão úmida, no cheiro de peixe, na sensação claustrofóbica de estar aprisionado em um ventre vivo. Não pense que foi um passeio. Foi uma experiência aterrorizante, solitária, um verdadeiro purgatório aquático. Cada batida do coração do peixe deve ter sido um lembrete do seu destino incerto. Mas mesmo no mais profundo abismo, na beira da desesperança, a voz do arrependimento e da fé finalmente irrompeu. Do ventre do peixe, das profundezas insondáveis do mar, Jonas clamou ao Senhor seu Deus. Sua oração, registrada no livro, não é um simples pedido de socorro, mas um lamento de profunda contrição e um grito de esperança. Ele recordou os vales mais baixos, os abismos de sua alma e as correntes que o prendiam. Ele reconheceu que a sua própria desobediência o havia levado àquele ponto. Com palavras carregadas de remorso e anseio, Jonas suplicou: "Da minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz." Ele descreveu como as águas o cercavam, como as profundezas o envolviam, e as algas se enrolavam em sua cabeça. Mas mesmo ali, no fundo dos montes, onde as trancas da terra pareciam fechá-lo para sempre, ele não perdeu a esperança. Sua alma desfaleceu. Mas ele se lembrou do Senhor, e sua oração chegou ao templo sagrado de Deus. Ele refletiu sobre aqueles que se apegam a ídolos vãos, abandonando a misericórdia. Mas Jonas, ele não faria isso. Com gratidão, ele prometeu oferecer sacrifícios e cumprir seus votos, pois no fim das contas, a grande verdade que se revelou a ele nas entranhas daquele peixe foi: a salvação vem do Senhor. O milagre da segunda chance. Terra firme mais uma vez. E então, ao final dos 3 dias e 3 noites, obedecendo à ordem divina, pois nem mesmo uma criatura marinha pode desafiar a vontade do Criador, o peixe vomitou Jonas em terra seca. Não em qualquer lugar, não de volta ao mar para afogar-se, mas em terra firme. Pensem na cena. Um homem, exausto, encharcado, com o cheiro do abismo marinho, tossindo água e algas, emergindo da boca de um peixe gigante diretamente para a areia. É um milagre tão grandioso quanto inacreditável. Uma demonstração inegável do poder soberano de Deus sobre a criação e, mais importante, sobre o destino dos homens. Jonas estava vivo, estava livre. Estava de volta à terra seca, com uma segunda chance que poucos recebem. Aquele momento não foi apenas uma libertação física, foi uma ressurreição espiritual. Do ventre da morte, ele foi trazido de volta à vida, com a certeza de que a misericórdia de Deus é maior que qualquer desobediência e que seus propósitos não podem ser frustrados. Discern. O que será que Jonas fará agora que teve essa experiência transformadora? Ele finalmente aceitará a missão de ir a Nínive? Ou sua teimosia ainda persistirá? As lições desse capítulo são profundas. Mesmo nas situações mais desesperadoras, a oração e o arrependimento podem encontrar eco na misericórdia divina. Se você se sentiu tão imerso quanto Jonas nesse capítulo, deixe seu like e um comentário, compartilhando o que mais te impactou nessa virada na história. E não perca o próximo vídeo, pois a jornada de Jonas está prestes a tomar um rumo surpreendente e cheio de ensinamentos.
Com o cheiro de sal ainda em suas narinas e a areia sob seus pés, Jonas, o profeta que desafiou o mar e foi engolido por um peixe, está de volta. Convido você a testemunhar o próximo ato dessa saga extraordinária. Prepare-se, pois o capítulo 3 de Jonas nos levará a uma das maiores reviravoltas da história, onde a pregação de um homem transforma uma nação inteira. A segunda chance e a jornada para Nínive. Jonas estava de volta em terra firme, um milagre ambulante. As profundezas do mar e o ventre do grande peixe haviam sido sua escola, um lugar de reflexão forçada e arrependimento profundo. Então, como o eco de uma lembrança persistente, a voz do Senhor veio a ele uma segunda vez. Não era uma voz de reprovação, mas um reiterar da ordem original, carregada de uma nova oportunidade. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te direi. Desta vez não houve hesitação, não houve fuga. As memórias da tempestade, do abismo e do peixe gigante estavam frescas demais. Jonas se levantou e partiu para Nínive. Imagine o caminho, a mente do profeta processando tudo o que havia vivido. Sua vida havia sido virada do avesso e ele estava indo para o lugar que tanto temia. Chegando a Nínive, Jonas se deparou com uma cidade de proporções grandiosas. Não era um vilarejo, nem uma cidade comum. Era uma metrópole colossal, um aglomerado urbano tão vasto que levaria cerca de 3 dias para atravessá-la de ponta a ponta. Suas ruas fervilhavam com o burburinho de uma população numerosa, talvez mais de 120 mil pessoas, cada uma imersa em suas vidas, alheias ao destino que se aproximava. Jonas começou sua jornada pela cidade, caminhando um dia inteiro. Sua voz, antes silenciada pelo medo, agora proclamando a mensagem divina. E qual era essa mensagem? Curta, direta e impactante. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Imagine a cena, um homem estrangeiro, sem exércitos, sem pompa, proclamando a iminente destruição da capital de um império temível. Como seria recebido? Com escárnio? Com violência? O arrependimento inesperado, uma cidade de joelhos. O que aconteceu em seguida é um dos maiores e mais surpreendentes testemunhos de arrependimento coletivo em toda a história registrada. Para a completa surpresa de Jonas e para o nosso próprio espanto, os ninivitas acreditaram em Deus. Sim, a cidade inteira. Desde o mais humilde dos cidadãos até o próprio rei no seu trono, todos reagiram com uma seriedade e uma humildade que beirava o inacreditável. Eles proclamaram um jejum rigoroso e, como sinal de profunda penitência, se vestiram de saco e se sentaram sobre cinzas. Essa era a maneira mais clara de demonstrar luto, remorso e súplica. A notícia da profecia de Jonas chegou aos ouvidos do rei de Nínive e sua reação foi extraordinária. Ele se levantou do seu trono, tirou as suas vestes reais e, como um súdito comum, também se vestiu de saco e se sentou sobre as cinzas. Em um decreto sem precedentes, ele ordenou que a mensagem fosse espalhada por toda a cidade com uma urgência palpável. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê de comer, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto homens como animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. A esperança do rei era que talvez houvesse uma chance. Quem sabe se Deus se arrependerá e se arrependerá do seu furor, de modo que não pereçamos. E a resposta veio. Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. Ele observou a humildade, o jejum e o abandono da violência. Aquele povo que merecia o juízo, que estava afundado na maldade, demonstrou um arrependimento genuíno. E a misericórdia de Deus superou o juízo. Deus se arrependeu do mal que havia falado que lhes faria.
e não o fez. Nínive, a grande e cruel Nínive, foi poupada. A cidade que Jonas relutou em visitar e a quem ele esperava ver destruída, foi resgatada pela graça divina, tudo por causa de um profeta que, contra sua própria vontade, levou uma mensagem de condenação que se tornou um convite à salvação. A história do capítulo 3 de Jonas é um testemunho poderoso da capacidade de Deus de mover corações, mesmo os mais endurecidos. É uma prova de que a misericórdia divina se estende a todos que se arrependem, independentemente de sua origem ou de seus pecados passados. Mas como Jonas reagirá a essa demonstração de compaixão? Sua missão foi cumprida, mas será que ele está feliz com o resultado? Essa é uma história que nos faz pensar. Estamos dispostos a pregar a mensagem de Deus, mesmo para aqueles que consideramos nossos inimigos? E estamos dispostos a aceitar a misericórdia de Deus, mesmo quando ela se estende a quem não esperamos? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que mais te surpreendeu na conversão de Nínive e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa incrível narrativa. E não perca o próximo e último capítulo, onde veremos a surpreendente reação de Jonas a tudo isso. Prezada audiência, preparem-se para o capítulo final e talvez o mais inesperado de nossa saga. Como seu historiador nato e exímio contador de histórias, levo vocês agora ao desfecho da jornada de Jonas. Um final que não é sobre um peixe gigante ou uma cidade convertida, mas sobre a própria natureza do coração humano e a infinita misericórdia divina. Sinta a frustração e o calor do deserto, pois o capítulo 4 de Jonas nos revelará uma lição profunda sobre compaixão. O Deux Temples, a ira do profeta e a decepção com a misericórdia. Jonas havia pregado, Nínive havia se arrependido e Deus havia poupado a grande cidade. Para a maioria, isso seria motivo de júbilo, um triunfo da fé e da graça divina. Mas para Jonas, a reação foi surpreendente e para muitos incompreensível. Ele ficou extremamente indignado. Sim, você ouviu bem. Ele ficou furioso. Sua ira era tão intensa que ele desabafou com o Senhor, com uma amargura palpável. Ah, Senhor, não era isso que eu dizia quando ainda estava na minha terra? Por isso me apressei em fugir para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas, em sua franqueza, confessou o que o atormentava desde o início. Ele conhecia a natureza de Deus. Ele sabia que Deus era cheio de misericórdia e que poderia se arrepender de um mal anunciado se houvesse arrependimento. E era exatamente por isso que ele não queria ir a Nínive. Ele não queria que a cidade fosse perdoada. Em sua mente, Nínive, a capital do opressor, merecia a destruição, não a salvação. Em um momento de profunda angústia e egoísmo, ele chegou a clamar: Peço-te, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Imagine a cena. O profeta que foi salvo das profundezas do mar, agora à beira do desespero por causa da misericórdia de Deus para com seus inimigos. O Senhor, com uma paciência que nos desafia, perguntou-lhe: Fazes bem em te indignares assim? Jonas, sem dar ouvidos à pergunta divina, saiu da cidade. Ele foi para o lado leste de Nínive e ali construiu uma tenda improvisada, sentou-se à sua sombra e esperou. Esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Talvez, em seu íntimo, ele ainda nutrisse a esperança de que Deus mudaria de ideia e enviaria o fogo e a destruição sobre Nínive. Um desejo amargo de juízo persistia em seu coração. E a lição da planta de rícino, uma parábola divina para ensinar a Jonas uma lição inesquecível,
Sobre compaixão e perspectiva, o Senhor agiu novamente de forma extraordinária. Deus fez com que uma planta de rícino crescesse rapidamente sobre a cabeça de Jonas, provendo uma sombra bem-vinda contra o sol causticante do deserto. Jonas, exausto e frustrado, ficou extremamente alegre com a planta. Para ele, era um alívio pessoal, um pequeno conforto em sua grande indignação. Mas a lição não havia terminado. No dia seguinte, ao amanhecer, Deus preparou um verme que atacou a planta de rícino e ela secou. Rapidamente, o que era um alívio se transformou em desolação. E para piorar a situação, o Senhor fez soprar um vento oriental ardente e sufocante. E o sol castigava a cabeça de Jonas de tal forma que ele desmaiou. Mais uma vez, em seu desespero, ele desejou a morte, exclamando: "É-me melhor morrer do que viver." A voz do Senhor então ressoou com uma pergunta direta e penetrante: "Fazes bem em te indignares por causa da planta de rícino?" E Jonas, teimosamente, em sua autojustiça, respondeu: "Faço bem em me indignar até a morte." Eis o clímax da lição divina. O Senhor, com uma sabedoria insuperável, proferiu as palavras finais do livro, palavras que ecoam através dos séculos com uma mensagem atemporal. Tu tiveste pena da planta de rícino, pela qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. O vazio e a mensagem final. E assim, o livro de Jonas termina. Não há uma resolução para a sua indignação. Não há "e Jonas aprendeu sua lição e viveu feliz para sempre." O livro fecha com uma pergunta poderosa, uma interrogação que paira no ar e nos convida à reflexão. O livro de Jonas, em sua totalidade, é uma profunda meditação sobre a soberania de Deus e sua infinita misericórdia, que se estende além das fronteiras e dos preconceitos humanos. Ele desafia nossa visão limitada de justiça e nos confronta com a vastidão da compaixão divina. A história de Jonas não é apenas sobre a obediência a um chamado, mas sobre a luta interna de aceitar que a graça de Deus é para todos, até mesmo para aqueles que consideramos indignos. É uma parábola sobre o perigo de um coração fechado, que se alegra com o próprio conforto, a planta de rícino, mas se entristece com a salvação de outros. A misericórdia de Deus é maior do que nossos julgamentos e preconceitos. Ela alcança o pecador, o inimigo, o distante, e nos convida a compartilhar dessa mesma compaixão. Qual aspecto da atitude de Jonas mais te surpreendeu neste capítulo final? E como essa história milenar ressoa em sua própria vida hoje? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam ser tocadas por essa profunda e cativante história. Muito obrigado por embarcar nessa jornada conosco.